a discussão não vai por aí, a discussão é outra. Então, o que o Grupo Outra História tenta fazer para transformar esse conhecimento, que é muito maçante, para trazer mais para as pessoas? O primeiro é estar em sala de aula fazendo isso. O segundo é produzir algo mais leve. Aí a gente usa o blog, a internet. Por exemplo, tem um blog sobre história local, opiniãoipugrande.blogspot.com, em que lá eu transformo aquela produção maçante da minha pesquisa em uma coisa, um texto leve, sem teoria, sem citações, que isso é a marca de um texto acadêmico, sem uma discussão teórica que às vezes se sobrepõe à produção do próprio conhecimento. Então, é isso que a gente tenta fazer. Quando você diz, por exemplo, que discute muita teoria e não sabe como transformar essa teoria na produção do conhecimento local, por exemplo, a pesquisa que eu estou produzindo agora, eu estou procurando fugir da teoria. Eu coloco os conceitos, não discuto tanto esses conceitos, porque o que importa para mim é a produção do conhecimento local. Quer dizer, a teoria ela só me ajuda a eu responder as questões, as perguntas que eu coloco para o meu objeto. Ela não deve ser a própria pesquisa. Então, os conceitos, a teoria, elas devem estar no trabalho para ajudar eu a responder as minhas perguntas, as minhas inquietações, na produção do conhecimento local. Perfeito? Que até antigamente, se para fazer uma pesquisa acadêmica, o Denis sabe disso, você tinha o primeiro capítulo de teoria, um capítulo teórico. Aí no segundo capítulo, o cara ia falar sobre outra coisa que não é o seu objeto. E só no último capítulo ele ia falar do seu objeto, mas já acabou a pesquisa. Aí ficava com a sensação de que não se produziu nada novo. Você fez uma discussão historiográfica, uma discussão bibliográfica, citou 1000 autores, quem lê acha bonito. Pô, esse cara leu muito, mas não produziu muito. Por quê? Porque ele está pegando o pensamento de outros autores. E quando eu digo que o que a gente produz é inédito, porque ninguém nunca pensou em produzir o que a gente produziu. Aliás, as fontes que a gente usa são fontes inexploradas. São fontes inéditas. Então, no momento que você lê essas fontes, você começa a pensar sobre a cidade. Quer dizer, na minha pesquisa sobre história local, eu comecei a pesquisar em 2003. Já tem 8 anos de pesquisa e eu ainda não enjoei da pesquisa. Todo mundo diz, né, Denis? Quando a gente termina uma pesquisa muito longa, a gente não quer mais ler aquilo, não. Porque eu não, ainda estou apaixonado, estou produzindo coisas novas em que eu, quer dizer, me sinto incitado a estudar mais, a ler mais, e ler mais fontes e produzir mais conhecimento. Uma delas, um dos capítulos que vai ser da minha tese, é discutir, que é o 5º capítulo, que eu acho muito interessante o que eu fiz ali. Geralmente eu não gosto muito do que eu produzo, mas lá é discutindo como se construiu no início do século XX o modelo de mulher ideal, que era o contraponto à prostituta. E isso ainda é muito forte no Ipu hoje, se você perceber. Você tem mulher para casar, e deve seguir um certo ritual, tá certo? E que a educação é imposta a ela. Até certo momento era assim, em que a honra da família reside na mulher, e que a educação dela é uma educação para o casamento, para transformar ela de mulher, mãe, dona de casa. Tá certo? E isso só passa a ser pensado no início do século XX, no momento que a cidade se transforma. Por quê? Porque com a chegada a cidade do Ipu cresceu no início do século XX, e aí esse pretenso progresso traz o seu lado oposto. Como a cidade passa a circular capitais, as mulheres começam a vender o corpo, porque tem homem para comprar. Então, o mercado público, a estação, passa a ficar cheio, segundo as fontes mostram, de prostitutas vendendo o seu corpo. Então, a partir daquele momento em que se mostra a mulher que não se quer, é que você passa a tematizar sobre a mulher que você quer. Até então, a mulher não é pensada na história do Ipu. Ela só passa a ser pensada no momento em que ela não pode seguir um exemplo do que nós não queremos. Você está entendendo?
Então, por isso que a igreja ela cria cursos, os chamados banhos, né? A mulher que ia casar só podia casar na igreja se passasse por um curso que queria dizer como ela deveria proceder em casa, como ela deveria proceder com o seu marido, e que, no final das contas, vai perceber que a mulher se anula. O papel da mulher é a casa, educar os filhos. O marido tem que prover a casa. Você está entendendo? E essa mulher só pode sair na rua acompanhada, seja do marido, seja de um criado. Ela só pode circular em determinados espaços. Ela tem que vigiar a filha 24 horas por dia, porque se ela perder a virgindade, antes do casamento, a família perde a honra. Se perde a honra, ela fica mal falada na cidade. Acabou a história dessa família. Então, é essa sociedade que produz essa mulher ideal, mulher para o casamento, mãe e esposa, que é um contraponto à prostituta, que é preciso que ela exista também. Por quê? Porque o homem, o rapaz de família, dessa elite poense, ele não pode, aí eu estou entrando na pesquisa do Inamar, ele não pode desonrar a donzela. A donzela é para ele namorar, sem beijar em praça, sem se expor, mas é para casar. Se ele tirar a virgindade dela, ele desonra. Mas se cria um discurso no início do século XX que o homem tem um apetite sexual muito maior do que a mulher. Então ele não consegue. Para isso é que tem um cabaré. Então a prostituta ela é tirada do centro da cidade porque ela não pode estar em contato com a donzela e nem com a mãe por vários motivos. Um deles é porque é um mau exemplo. E isso pode fazer com que a mulher levar a mulher à libertinagem. O outro é que as senhoras casadoras, senhoritas, das famílias ilustres do Ipu não se pode dar ao luxo de circular pelo mesmo espaço que essas cotrovias. Que é que eu falei ontem aqui, que está na documentação assim. Então, aí, só fechando aqui, que eu já tomei muito espaço, que eu vou falar isso nas minhas falas, foi instituído pela polícia na época que até 9 horas, as prostitutas não poderiam circular no mercado, senão a polícia metia o sarrafo nela. Elas tinham locais em que elas poderiam fazer compras. Por quê? Porque 9 horas as senhoras iam fazer compras no mercado e não podiam ser exposto a essa imoralidade. Perfeito? Então, em resumo, isso é um conhecimento novo, que pelas fontes eu passei a teorizar e perceber que é isso mesmo. Fui buscar documento da igreja, um livro que a gente conseguiu, né, Iramar, de 1921, que é um livro produzido por uma francesa, que é Conselhos de uma Mãe para Suas Filhas, que foi adotado pela Igreja Católica do Ipu na época, em que ela diz como é que a mulher deve se portar, e aquilo foi adotado pela igreja, a mulher de família. E quem é que dava esse curso? As próprias senhoras da elite, que davam esses cursos para formar o caráter da mulher. Então, é a partir desse momento em que a cidade se transforma, em que ela passa a ser pensada, quer dizer, com essa transformação, ela passa a ser pensada por um grupo de pessoas. E aí a mulher, a história da mulher no Ipu, nesse sentido, começa no início do século XX. Ou, pelo menos, o momento em que ela passa a ser pensada, ser tematizada. Perfeito? Não sei se ficou alguma coisa sem responder, eu vou fechar, porque senão a gente vara aqui